Seguindo essa ideia de criação de personas, né? O que é isso, na verdade? É uma maneira de otimizar, talvez, a própria ideia de segmentação de mercado, né? Apesar de ser um pouquinho diferente, mas é de como te dar cara a esse segmento para pensar essas experiências vinculadas a esses grupos de segmento. Então, esse aqui é um exemplo que eu trago para vocês de um estudo que foi feito na Eslovênia. Na aula passada, vocês lembram que tinha aquele do Canadá também, né? Então, aqui, os grupos que eles identificaram, né? Por exemplo, grupo experiências conectadas por, enfim, indivíduos ativos, que eles gostam, né? A questão de energia, individualismo, o eu, expressão pessoal, enfim. Um grupo vinculado à questão de socialização, né? Conexão com família, companhia, enfim. Um outro em relação a cuidados pessoais, Explorer, né, o explorador, a borboleta social e a musa, né? Então, enfim, alguns grupos que eles identificaram, os valores de cada um desses grupos, né? E como que eles fizeram esses segmentos, digamos assim, né? Como é que eles se integram? E aí eles deram uma cara para cada um desses segmentos, criando essas personas aqui, né? E aí para cada um deles fizeram essa ficha. Então, por exemplo, essa aqui é a Joane, né, exploradora verde. A principal motivação é ir para algum lugar bonito. Motivações secundárias, né, aprender sobre um novo país, experienciar a diversidade. Né, uma coisa que ela diria, eu acho que a infraestrutura para ciclistas e pedestres e um público e transporte público são importantes. Né, porque ela faz cientista, casada, viaja com frequência para a Alemanha, né, viaja com seu marido. Em geral, né, em relação às fases da viagem, ela começa a explorar um destino com 3 meses de antecedência, busca fontes de informação, principalmente na internet, e guias de viagem impressos, reserva com 1 mês de antecedência pelo Booking, né, e viagens de, em geral, 1 semana, enfim, gastando de 1.200 por casais, né, por casal. Que áreas de interesse que ela tem, né, e como é que é esse estilo de viagem, né, mais organizado, menos espontâneo, né, gasta mais do que economiza, prefere atividade de natureza, um lazer mais ativo, enfim, e de descobrir novas coisas ao invés de retornar para os mesmos destinos, né. Então a gente já vê um pouco como é diferente desse aqui, que é o Max, né, que procura experienciar e degustar comidas, né, e coisas para ver, enfim. Sempre leva umas garrafas de vinho para casa. O engenheiro civil também vem da Itália, Benelux, Reino Unido, enfim, viaja com a família, pesquisa com 6 meses antes, né? As principais fontes de informação são a internet e agências de viagem. Em geral, reserva com mais antecedência que o perfil anterior, né? E fica um período um pouco maior de tempo, né? 10 dias, gastando 2.500 aí por família. Aqui os tópicos pelos quais ele se interessa e uma descrição desse perfil e do que influencia esse perfil também a tomar as suas decisões, né? Enfim, aí eu tenho aqui as diferentes personas, né, para as quais eles construíram um pouco essa descrição, né, e a partir disso, então, auxilia bastante a desenvolver as experiências turísticas do país, pautado, né, nessas personas, né, nessas personagens, digamos assim, né, e ofertar isso. Inclusive, isso aí depois, né, é um outro trabalho, depois de fazer essas pessoas, identificar essas experiências, construir isso. Nesse tópico de difusão também, que é um pouco que o Canadá já avançou, né, foi de criar uma ferramenta que permitisse aos próprios agentes de viagem ou às pessoas que acessam o site pela internet, né, de identificar qual que seria o seu perfil, e aí eu tenho uma lista ali das experiências disponíveis, os locais para ir, enfim, né, e enfim, coisas para se organizar a sua própria viagem, né? Lembrando um pouco aquele portal lá da Flórida que eu tinha mostrado no começo, né, e aquela imagem de pensar os diferentes visitantes como a visita vinculada a um arranjo de diferentes possibilidades no mesmo destino, né, em que eles vão organizar isso, mas claramente se ficar de alguma maneira já mais pronto e empacotado as informações necessárias para isso, assim como o supermercado faz, né, na questão do churrasco, sempre é mais fácil, né. Enfim, isso foi uma experiência aqui das pessoas que eu mostrei para vocês. Alguns outros tópicos que eu gostaria de mostrar, sites que eu gostaria que vocês visitassem,
é o Airbnb, né? O Airbnb abriu esse outro braço deles, né? Para além das hospedagens em casa de pessoas, a ideia de experiências do Airbnb, né? De ofertar, então, atividades únicas, presenciais ou online com especialistas locais, né? Que eles comentam um pouco dentro dessa filosofia da empresa de viva como um local, né? Então, aqui algumas experiências populares no Brasil, sugiro que vocês deem uma navegada, né? Algumas experiências virtuais também, como, por exemplo, eu acho interessante, né? Na pandemia agora cresceu muito, né? Aprender a fazer um pastel de nata com um chefe português, uma meditação com um monge budista japonês, então um pouco essa ideia de não precisar sair de casa para experienciar ou vivenciar novos lugares e novas culturas, né? E aí também, uma coisa pelo qual o Airbnb é reconhecido é o apoio que eles dão a quem oferta as coisas na plataforma deles, né? Esse apoio aos hosts, né? Então, aqui eu tenho recursos, né, para esses anfitriões. Então, por exemplo, alguns guias, né, de 3 pilares para criar uma experiência de qualidade, né? Então, um pouco esse destaque algo que os hóspedes dificilmente conseguiriam fazer por conta própria, considere o conhecimento que só você tem, né? Ajude os hóspedes a criar conexões humanas autênticas. Então, de alguma maneira, se vincula, né, aqueles princípios lá do design da experiência humana que a gente tinha visto no artigo outro que eu tinha apresentado, né? E aí que alguns pilares que eles comentam de especialidade, né, das experiências de qualidade, tem um conhecimento especializado, né, uma coisa que não é qualquer um que pode ofertar, essa ideia de acesso privilegiado e de conexão humana, né? E aí dão algumas dicas para se criar um texto vendendo experiência, sempre lembrando um pouco esse papel que a linguagem faz, né, que é muito forte, assim, o modo como as coisas são descritas e como as próprias palavras acabam atuando também, influenciando as pessoas nesse caso aqui, buscarem comprar uma experiência dessas ou não, né? E acho que um ponto importante que a gente até pode discutir no encontro síncrono são um estudo que eu fiz sobre os guias de viagem, né? E as diferentes fraseologias dos guias e o quanto isso implicavam os turistas na visitação e como isso cria uma conexão diferente com o lugar e com o modo como eles se percebem no local, né? Uma coisa que é interessante a gente ver aqui, que no Airbnb sempre tem pessoas, né? Elas sempre estão fazendo coisas, enfim, sempre tem essa questão ativa que eu consigo me ver naquela experiência, diferente, por exemplo, de alguns portais, principalmente um pouco mais antigos, né, de divulgação turística. Eu tenho lá a foto de um prédio, ou a foto de alguma coisa sem esse vínculo humano, né? Então, o quanto isso é importante nesse sentido. E uma outra página é a da Wine Locals, que é um portal aqui do Rio Grande do Sul, né, que é especializado em experiências de enoturismo, enfim, de vinícolas, né? E eles até pensaram em expandir, mas depois focaram realmente nisso. E como eles têm um pouco esse papel de curadoria de diferentes experiências e de divulgar aqui, né, auxiliam também os locais a formatarem um pouco melhor, né, esses diferentes roteiros. Então, eles perceberam assim, que tem um pouco essa experiência de beber na vinícola, que é uma coisa, beber em casa é outra, né? Aqui algumas regiões eles colocam, né, principalmente Serra Gaúcha e o Vivinho, né, Hortências, São Paulo, e aqui os passeios. E aí eu sugiro que vocês naveguem também um pouco, né, sobre essas experiências que estão sendo propostas aqui, né? Enfim, deem uma navegada, tá certo? Para ver como é que é a descrição, quais são os valores que estão associados a essa experiência, enfim, tudo aquilo que a gente viu nos outros vídeos, né? Isso de ter um valor, isso de ter os aspectos estéticos vinculados a essa experiência, enfim, como é que é essa construção, tá certo?